Olha, Quer que leia aqui ou você lê então, aí? tem como colocar na tela aí? Acabou de sair uma matéria exclusiva do Michael Schellenberg, uma matéria extensa. Tem como colocar na tela aí, produção? Deixa eu só explicar um pouquinho pro pessoal. Isso segura na. Não tem que botar isso lá no início. Explicar um pouco pro pessoal, né? O Michael Schellenberg é um jornalista que, inclusive, era queridinho da esquerda brasileira, e ele é um ferrenho defensor da liberdade e foi, assim, jogado na lata do lixo pela esquerda brasileira porque ele foi um dos responsáveis por divulgar em primeira mão o chamado Twitter Files, ou seja, os arquivos do Twitter. Ele tem o mérito de ter publicado pela primeira vez toda a podridão que existia no Twitter sob o domínio do Jack, quando depois a empresa foi comprada pelo Elon Musk e divulgou, por exemplo, como que derrubaram o perfil do presidente Donald Trump no Twitter, como que isso foi feito, quem estava envolvido. Depois ele publicou também o Twitter Files Brasil, ou seja, os arquivos do Twitter voltados para a questão do Brasil, onde ele mostrou em primeira mão, Michael Schellenberger, o Felipe Neto pedindo aos caciques do Twitter para derrubar o meu perfil. E ele entrou em contato, o Felipe Neto entrou em contato com o mesmo responsável que derrubou o perfil do Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele não conseguiu isso, o Felipe Neto ficou revoltado, quis brigar com a equipe do Twitter, porque não conseguiu derrubar a minha conta, e agora o Michael Schellenberg vem com uma outra bomba que eu vou ler aqui para vocês. Olha aí que maravilha. Exclusivos arquivos do 8 de janeiro. Nossos arquivos vazados revelam que a Suprema Corte Federal do Brasil usou ilegalmente publicações, ou seja, postagens, em redes sociais para encarcerar, Para prender manifestantes pró-Bolsonaro. No dia 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro entraram em prédios do governo em Brasília, num episódio surpreendentemente semelhante ao 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. Ainda assim, todos foram rotulados como golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele botou a roupa do Lula ali, né? E pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que apagou a conta dele no Twitter. Agora, os arquivos do 8 de janeiro mostram que Alexandre de Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que utilizou publicações em redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos, ou seja, pessoas que não cometeram crime algum. Moraes e sua força-tarefa operavam por meio de um grupo secreto no WhatsApp que criava relatórios de inteligência ilegais, mantinham os manifestantes detidos enquanto examinavam suas redes sociais, usavam falas online como base para prisões, muitas aspas ali, preventivas, negavam acesso dos advogados às provas, utilizavam ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar os manifestantes. Esses arquivos revelam que as acusações relacionadas ao 8 de janeiro foram politicamente motivadas e envolveram abusos de poder generalizados. Isso aqui vale para todas as vítimas do 8 de janeiro que estejam com pedido de asilo ou pedido, por exemplo, na Argentina, aqui nos Estados Unidos, no México. Você que é vítima do 8 de janeiro está me assistindo nesse exato momento. Essa matéria aqui do Michael Schellenberg, ela prova a sua inocência, tá? Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para criminalizar efetivamente a fala política. Seu excesso de perseguição aos manifestantes ajudou a legitimar a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe coordenada, uma narrativa central no processo contínuo contra Bolsonaro no STF. A investigação dos arquivos do 8 de janeiro foi conduzida por David Agape, Eli Vieira, com a edição de Aile Galex Brain, eu não sei quem é, mas o contexto é o seguinte: no mês passado, o Supremo Tribunal Federal ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica, proibiu seu uso de redes sociais e o contato com outros investigados. O Brasil agora enfrenta tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos, com vigência a partir do dia 6 de agosto. O uso criativo, e aqui as aspas para criativo, feito pelo Michael Schellenberger, é porque
os próprios arquivos mostram, né? Use a criatividade, o uso criativo dos poderes por Moraes, sancionado sob a lei Magnitsky por abusos de direitos humanos pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, serviu de base para banimento de Jair Bolsonaro das eleições por 8 anos. 2, censura a jornalistas e tentativas de intimidação a críticos, como Elon Musk. 3, prisões em massa e congelamento de bens de pessoas inocentes. Isso aí é lawfare. Como é que eu vou traduzir? Lawfare. Eu queria traduzir lawfare em seu mais alto nível. Enfim, tá aí, a matéria está completa lá no perfil do Michael Shellenberger e tem inclusive a Procuradoria-Geral da República, né, que depois de pedir a soltura de muitos deles, depois mensagem de WhatsApp para poder manter a prisão dessas pessoas, inclusive com memes. Olha isso aqui, que possamos dar a cada um o que merece, prisão. E aí tem uns memezinhos. Tem como mostrar os memezinhos? A Cristiana Kuzahara, em mensagem no WhatsApp datada de 13 de fevereiro de 2023, a chefe de gabinete leal a Alexandre de Moraes, ela é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, ela colocou assim, ela reconheceu que a PGR havia recomendado a soltura, né, e depois ela falou assim, mas que Moraes não quer saber de soltá-los antes que possamos verificar suas redes sociais, e ela colocou risadinha, colocou risos, vamos colocar todos eles na prisão. Tem noção disso? Você não lembra o caso dos empresários? Mensagens vazadas aí. Tinha lá o Luciano Hang, todo mundo implicado em investigação, em inquérito. Aí, ó, as risadinhas ali, ó. Conta de joinha. Isso aí foi risadinha, tem como dar zoom nisso aí, botar a tela inteira? Ela dizendo, ela sabendo que a PGR havia pedido a soltura, e ela falou assim, não, vamos dar, ela falou que possamos dar a cada um o que merece. 2 pontos, prisão. E ela colocou a risadinha. E o Talhaferro tá nessa conversa aí. Olha aí. Ayrton Vieira, né? Isso. É o cão chupando manga também. Isso. Tá aí, ó. Mensagens vazadas. Sobre isso o Talhaferro tem que falar, né? Ele vai falar. Sobre tudo isso. Tudo isso. O que dizer, né? O que dizer? Mas a gente sabe que é tudo uma grande farsa, né? É um abuso, um arbítrio, uma ilegalidade a cada segundo, gente. Fala, Max. Não, mas o Talhaferro parece que ele trouxe novas informações hoje de manhã, Alan. Ele contribuiu, inclusive, com essa reportagem. Mas o que ele anunciou? Que ele entregou para uma ele agência? falou no feed diário que ele vai entregar tudo, vai mostrar tudo. Aí, ó. Tem mais. Porque ele tá sempre ali nos diálogos, né? Uhum. Isso aí já tá tudo em inglês, mas obviamente esses diálogos eram em português, né? Sim. Tá em inglês porque a matéria tá... A equipe do Michael Shellenberger traduziu tudo pro inglês, né? E daqui a pouquinho aqui no chat perguntando quem fez essa reportagem. Michael Shellenberger é um jornalista acima de qualquer suspeita, até porque ele, como disse o Alan, ele era ligado a socialistas e comunistas. Ele fez uma série de reportagens quase que idolatrando lá os sandinistas da Nicarágua, né? Ortega, ele era ligado a essa turma, assim. E até que despertou, né? Finalmente. Diga mais. Interessante como que essa mulher aí que mostra nos... Chefe do gabinete do Moraes. Ou seja, você vê, ele não faria nada do que ele faz se ele não tivesse esses cúmplices. Essas pessoas precisam ser unidas, tá? Porque olha só, você trabalha ao seu próprio ritmo e não ao ritmo da justiça. Olha só, a pessoa se coloca como a encarnação da própria justiça. Não é o Moraes pedindo pessoalmente. Ou seja, o Moraes sem os seus asseclas, aqui ó, como a Cristina, não faria metade do que ele faz. Porque ele não teria nem tempo, não teria nem capacidade para isso. Então é importante que todas essas pessoas sejam responsabilizadas e não venham me dizer que a pessoa estava apenas cumprindo ordens, que era o trabalho dela. Qualquer pessoa de bom senso sabe o absurdo jurídico que foi cometido em todas essas decisões abusivas. Então, ninguém é imbecil, tá? Porque senão não chegaria a ser chefe de gabinete de um ministro do STF, ao ponto de ver tudo o que estava acontecendo de dentro, porque você pode ter certeza que a Cristina e outros sabem muito mais do que o que a gente sabe. Muitíssimo mais. Eles viram muito mais. Forçações de barra, né, invencionices,
Usa isso aqui, não tem nada. Não importa, faz aqui, faz ali. Vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho de condenar essa senhora aqui, ó, de 70 anos a 14 anos de prisão. Vamos condenar esse cara aqui que tem comorbidades, que é um senhor de idade que mal consegue andar direito. Vamos dar um jeito. Essa gente precisa ser punida junto com o Alexandre de Moraes. Porque sem eles, o Alexandre de Moraes não conseguiria, tá? Não conseguiria fazer o que ele fez. Não dá, gente, não dá para aceitar. Qualquer pessoa de bom senso sabe os absurdos que estavam sendo cometidos. Então, não me venha com história de emprego, de trabalho e de cumprir ordens. Não convence, não justifica uma ação dessa. É bom a gente ver isso daí, que bom que isso está sendo vazado, que está surgindo, porque isso é uma bomba, tá? Isso é uma bomba. O 8 de janeiro vai virar o maior escândalo da história do Brasil. Por quê? Porque o que a gente está vendo é que o 8 de janeiro foi armado. Eu sei que todo mundo está assistindo a gente aqui sabe, mas agora vai poder provar isso para o mundo. Não estou falando para a Globo, não estou falando para a CNN Brasil, não estou falando para o Estadão ou para a Folha, estou falando para o mundo, porque isso daí vai rodar os Estados Unidos todo, vai chegar na Europa, vai rodar o mundo inteiro, e o mundo vai saber que o Alexandre de Moraes, junto com seus assessores, né, fizeram uma grande armação jurídica para inventar um golpe que não existiu, prendendo pessoas inocentes, torturando pessoas, porque aquilo que foi feito lá na sede da Polícia Federal em Brasília foi tortura. As pessoas dormindo tudo amontoado. Eu acho engraçado, né, que a Globo vem arrotar a preocupação com os imigrantes, como que os imigrantes ilegais estão sendo tratados nos Estados Unidos. Mas e as pessoas inocentes que não tinham cometido crime nenhum, que foram tratadas daquele jeito ali, como se fosse gado, como se fosse bicho? Tortura. A perfídia que foi cometida pelo general tá aí, ó. Mas tem outras imagens que mostram quando o pessoal estava dormindo no chão, com os cachorros do lado, crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas com problemas mentais. Gente, isso é um escândalo. Isso daí se assemelha a um campo de concentração. Isso tem que chegar no mundo inteiro. Isso tem que sair em todos os jornais aqui nos Estados Unidos. Ó, tem aqui, a gente pode colocar, se der na tela aí também, as mensagens que a reportagem do Michael Shellenberger usou entre essa chefe de gabinete, né, essa Cristina, do Alexandre de Moraes, assessora do Alexandre de Moraes. É uma troca de mensagens entre ela e o Eduardo Talhaferro, que esteve com a gente aqui na quarta-feira e prometeu entregar uma série de provas e documentos contra o Alexandre de Moraes. Então, as mensagens de WhatsApp são as seguintes. A Cristina envia ao Talhaferro imagem enviada. Aí depois ela bota: Eduardo, por favor, consegue para mim. Lembrando que as pessoas tinham todas sido presas ilegalmente. Muitas foram detidas, inclusive, no dia seguinte, ao 8 de janeiro, 9 de janeiro, em frente ao quartel-general em Brasília. A maioria. Muitas dizem que nem estavam no 8 de janeiro, porque não houve individualização de conduta. Não há imagens mostrando o que cada um fez. Ela pede ao Talhaferro: Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos. Se a turma que foi advogado, e se é o que é LP. O que é o LP? Uma abreviatura jurídica. O que é a LP? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu LP para eles, mas o ministro não quer soltar. Liberdade provisória. Liberdade provisória. A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Quer dizer, foram lá fuçar as redes sociais de todo mundo. E aí usam qualquer coisinha. Se eles usaram joinha em grupo de empresário, em grupo fechado de empresários no WhatsApp, para colocar um monte de gente sob investigação, banida as redes sociais, como foi o caso do grupo que tinha o Luciano Hang, imagina fuçando a vida das pessoas que foram presas ilegalmente, abusivamente, no 8 de janeiro e no 9 de janeiro. Então, mandou lá, como fez com a Revista Oeste, desculpa, vai lá e vê se tem alguma coisa errada na Revista Oeste. Então, tem uma notícia aqui, gente, presta bem atenção, isso aqui é muito grave.
é uma bomba. O que... Se acomoda aí agora, você para tudo, senta, escute isso aqui, que isso aqui é uma bomba. O que acontece? Um dos grandes questionamentos dos advogados dos perseguidos de 8 de janeiro, inclusive eu entrevistei vários deles, tá? Alan também, entrevistamos vários desses advogados desde o início dessa perseguição toda, e todos eles me falaram uma coisa que sempre me deixou muito curioso, que eles não sabiam qual era o critério para soltar ou prender as pessoas na audiência de custódia, porque eles prendiam idosos com mais de 70 anos e com comorbidades graves, tá? Eles prendiam e soltavam às vezes jovens, né? Prendiam idosas, mulheres idosas, e soltavam homens jovens. E aí os advogados sempre perguntaram isso para mim, mas sempre me contaram isso, né? Que eles se perguntavam qual foi o critério utilizado para dizer quem ia preso e quem não ia. Então, agora, com os vazamentos, tá, dos grupos de trabalhos paralelos de WhatsApp, a gente sabe, a gente finalmente descobriu qual era o critério. Vocês vão ver aqui agora. O Schellenberg tá fazendo a thread agora, nesse momento. Enquanto a gente está falando, a thread está aumentando e ele está trazendo informações, prints. Então a gente precisa trazer isso aqui para vocês, tá? Então como é que funcionava? Você tinha aquela Cristina Kuzahara, né? Que a gente mostrou aqui, né? Transmitindo ordens de Moraes. Ela que era ali a chefona ali do grupo, né? E exigia velocidade e volume. Né? Servidores do STF do TSE participaram, incluindo o Taliaferro, chefe da unidade de combate à desinformação do TSE. E aí, olha os passos que eles seguiam. Então, a Força-Tarefa fazia o seguinte: primeiro, recebiam as listas dos detidos da Polícia Federal. Segundo, consultavam ilegalmente os bancos de dados, o banco de dados biométrico do TSE, o GEST-Bio, tá? Para identificar os manifestantes, ou seja, já tem aqui o primeiro grande crime, tá? Eles violavam o sigilo desses dados, porque eles não utilizaram o devido processo, tá? Eles não utilizaram o devido processo para conseguir aí chegar nesses dados, tá? Então eles consultavam de maneira ilegal. Vamos lá. Depois, terceiro passo, usando os dados para encontrar contas de redes sociais. A equipe produzia certidões, entre aspas, que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos, tá? Então olha só, sabe o que isso aqui me lembra? Calma aí, produção, calma aí, não mostra agora por enquanto ainda não. Sabe o que isso aqui me lembra? Você sabe como é que era? Você sabe como é que era quem ia morrer no campo de concentração? Sim. Quando chegava o campo de concentração, sabe como é que era? Eles faziam uma fila das pessoas que chegavam dos trens, né? Chegava aquele trem lotado de judeus, eles enfileiravam. Era bom, produção, não sei se vai dar tempo, se vocês vão conseguir aí, eu sei que hoje é um dia corrido, mas era bom achar essa cena. Era muito importante a gente achar essa cena, porque é exatamente isso aqui, ó, positivo e negativo. O cara, o oficial, tá? O oficial nazista olhava para a pessoa e falava positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, separando quem ia morrer e quem ia ficar no campo de concentração. Me lembrou muito isso aqui. Me lembrou muito isso aqui. Porque não tem crime, exato. Não tem crime. Eles iam olhar as redes sociais das pessoas para dizer quem é positivo e quem é negativo. É isso aí, ó. É isso aí, ótimo, porque é bom que é cena real ainda. E aí eles separavam as pessoas em dois grupos e eles usavam expressões parecidas com essa. Positivo e negativo. Vamos lá, vamos continuar lá no Schellenberg, que a próxima informação é importantíssima, tá? Tá aqui, ó. Aqui está a resposta que os advogados
tanto buscaram de qual era o critério utilizado para dizer quem ia ficar preso depois da audiência de custódia e quem ia ficar solto. Ou seja, todo o processo foi armado, tá? Tudo foi armado. Tudo isso é ilegal, porque você não pode usar esses critérios para dizer quem vai ser preso ou não. O critério tinha que ser uma evidência concreta de crime. Tá aí, ó. Nossa equipe analisou as planilhas usadas pela Força Tarefa para classificar os detidos. De acordo com os registros do STF, 1.398 certidões foram emitidas. Das 319 pessoas classificadas com 69 certidões a que tivemos acesso, 42 pessoas foram marcadas como positivas e 277 como negativas. Ou seja, foram bem mais do que isso, tá, gente? Isso aí foram as que eles tiveram acesso. Então vamos lá. Em seguida, cruzamos os dados com a lista do STF de indivíduos que foram soltos ou enviados para a prisão após a audiência. Embora uma certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma, presta atenção, hein? Nenhuma pessoa que recebeu certidão positiva foi solta. Eles acabaram de descobrir qual foi o critério utilizado na audiência de custódia. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Não tinha motivo real para manter a pessoa solta, para manter a pessoa presa. Olha isso aqui. Essas certidões secretas nunca foram mostradas aos advogados de defesa. Nunca tiveram acesso a isso. Os motivos para uma certidão positiva incluíam compartilhar postagens sobre protestos. Qual que é o crime? Mas se você tivesse compartilhado, esteja preso. Postar conteúdo a favor do Bolsonaro. São todos critérios políticos, gente. São prisões, são prisioneiros políticos. Vestir verde e amarelo. Vestir verde e amarelo, a cor da bandeira do Brasil, era motivo para ficar preso. Seguir páginas de direita. Criticar o STF, Lula às eleições. Participar de grupos do Telegram, WhatsApp. Agora não pode mais participar de grupo. Retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Ou seja, que às vezes até a rotulação veio posteriormente, né? A pessoa repostou, depois nem viu mais aquele conteúdo. Esteja preso. Vamos lá. Vamos continuar. A coisa é muito absurdo. É muito absurdo. Que bom que, graças a Deus, que a gente tem agora como provar. Isso é prova do que foi feito. Tudo fora da lei. Desde o começo. Tem que ser tudo anulado. Tem que ser preso. As pessoas, não só o Alexandre de Moraes, as pessoas que contribuíram ativamente com isso aqui têm que ir para a cadeia. Porque, olha, a próxima parte vai deixar você mais indignado. Se você está indignado, você vai ficar muito mais agora. Então, parte aí para a próxima, por favor. Aqui, olha aí. Aumenta aí. Aí, uma postagem era: segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar. Em um caso, a Força Tarefa marcou um caminhoneiro, Claudiomiro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 22. Acusado de tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento na vida. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos. Esteja preso por causa do meme, né? Depois que o Lula foi vaiado no funeral do Pelé. Vocês lembram disso? Um comentário acusando os ministros do Supremo Tribunal de serem vendidos. Esteja preso. Uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar, prisão. Agora o próximo é mais absurdo. Desce aí. Era o próximo que eu tava falando. O próximo post é o mais absurdo. Deixa eu ver se é o próximo mesmo ou se é o outro ainda. Aqui. Fazer cumprir a Constituição não é golpe. Essa é a frase. Adenilson Demétrio de Córdova recebeu uma classificação positiva por causa de uma única postagem encontrada no X. Ela continha um link
para uma petição intitulada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade, publicada meses antes da eleição de 22 por um perfil com 0 seguidores e 0 visualizações. Outro homem, Ademir da Silva, foi mantido na prisão por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Vocês entenderam? A frase era, repito, abre aspas, fazer cumprir a Constituição não é golpe, fecha aspas. Essa foi a frase que eles usaram para manter o cara preso, tá? Isso foi classificado como antidemocrático, essa frase. E como prova de inconformismo com o resultado da eleição de 22. Nenhum outro conteúdo foi citado. Ele não falou nem sequer das eleições. Ele só falou de cumprir a Constituição. Mas o que eu quero é o caso da Vildete. Desce aí. O caso da Vildete é o mais absurdo de todos. É esse aqui. Presta atenção nisso aqui agora. Se você estava indignado até agora, você vai se indignar muito mais. Isso aqui, gente, é um absurdo. Tá aqui, ó, abre aspas. Eu posso entrar em detalhes, mas não vai atender a velocidade que vocês precisam. Fecha aspas. Foi a frase do Talhaferro lá pra chefona lá, a Cristina Uzahara. Aqui, ó. Erros, ó, presta atenção. Erros eram comuns. Gente, erros que levam pessoas à prisão. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Sabe a hora lá que o oficial falava quem ia morrer e quem ia ficar preso? Né? O cara errou numa hora lá e mandou a pessoa... Nos campos de concentração, normalmente, é quem tivesse alguma serventia, Exato, alguma eles profissão. olhavam muito a questão física. Não, né? Você faz, eu sou jardineiro, eu sou carpinteiro, então tem alguma utilidade, e esses eram normalmente preservados, mas morriam depois pelas condições. Com certeza. Aqui, ó. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que a havia confundido com outra pessoa e mudou a sua classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Talhaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. E aí vem a frase dele: eu posso entrar em todos os detalhes, mas não vai atender a velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão, porque tinha tido o erro lá antes. E só foi solta 21 dias depois, devido a uma grave hemorragia intestinal. Ou seja, podia ter falecido na prisão. Vildete foi mais tarde levada de sua casa para a prisão novamente e foi condenada a 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades em uma cadeira de rodas, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Uma senhora de quantos anos? 74? 74 anos, com comorbidades, de cadeira de roda, com laudos médicos pedindo a soltura dela, e todos esses pedidos até agora foram negados. Gente, isso é criminoso. Isso é criminoso. Se você é deputado, se você é senador, se você é vereador, se você vê isso aqui e não consegue entrar agora aí com pedido de impeachment, agora, com pedido de impeachment contra o Moraes, não dá para continuar. Essa senhora não pode continuar na cadeia, gente. A gente tem condições de fazer uma entrevista com ela, exclusiva com os filhos dela, com os filhos e o advogado da dona Vildete, essa aí que você está citando no caso. A gente tem um contato. É um absurdo, Lacombe. Essa mulher não poderia estar nem um segundo a mais presa depois disso aí. Já não poderia antes, mas agora tá claro como que a coisa operou. Não tinha crime nenhum, não tinha nada. Nada. Postagens na internet. Esse foi o motivo de prenderem as pessoas. Tá tudo errado. Não dá. Agora vai acabar a desculpa do recesso, né? Quando é que é hoje que volta? Amanhã. Segunda-feira ninguém trabalha, segunda-feira não trabalha, né? Eu espero que amanhã, já que foi feita uma força-tarefa para prender essas pessoas,
eu espero de cada um dos deputados federais e dos senadores. Obviamente que eu estou falando daqueles, né, que tem algum senso ainda, né? A gente sabe que tem uma galera lá que não serve para nada, né? Mas daqueles que ainda prestam, tem que fazer uma força-tarefa para libertar essas pessoas. Tem que fazer as denúncias. As provas estão aí. Foram dadas, ó, de mão beijada. Deveria ser o trabalho deles, inclusive, ter buscado isso daí. Mas agora, ó, entregou na mão. Na mão. Tá aí, a prova tá aí. Agora, os políticos têm que agir. Eles precisam agir para que essas pessoas sejam libertadas o quanto antes. Tudo isso aí tem que ser anulado e o Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado. Abuso de poder, prendeu pessoas inocentes sistematicamente. Sabe, não sei como ser mais claro que isso. Não sei. É um absurdo completo, uma injustiça completa. Diante disso que a gente está. É contra isso que a gente está brigando. E um advogado parceiro aqui acabou de falar, tem interesse numa entrevista com os filhos da dona Vildete, né? E com o advogado? Sim, temos. Vamos contar essas histórias, a gente tem que contar essas histórias. É uma covardia, injustiça tremenda. E aí vocês vão lembrar que há poucos dias, né, esses interrogatórios, nessas fases todas desse julgamento fajuto aí na primeira turma do STF sobre o golpe, tentativa de golpe, né, quando o Jeffrey Schickini se referiu a vândalos, que nem isso a dona Vildete era, mas quando ele se referiu aos vândalos que invadiram prédios públicos no 8 de janeiro de 2023 e que quebraram, deterioraram patrimônio público, o Alexandre de Moraes na mesma hora disse, vândalos não, golpistas. Nem quem quebrou alguma coisa pode ser chamado de golpista. Nem quem quebrou alguma coisa pode ser chamado de golpista. Porque antes não chamaram, quando foi a turma do Lula, que invadiu tudo e quebrou tudo. Em vários anos, não vou continuar citando todas as vezes isso aqui, mas quando foi a turma do Lula que invadiu, que tentou incendiar sedes de ministérios e quebrou tudo no Congresso Nacional, invadiu Itamaraty, invadiu o STF, manifestante. 2006, o próprio Lula, em primeiro mandato, saiu em defesa do cara que chefiou, chamava-se Bruno Maranhão, já morreu. Não, porque é um grande companheiro da esquerda. Ele foi lá e defendeu o sujeito. E a dona Vildete está aí, presa injustamente. Uma vergonha. Você está aí... 38 páginas... Uma e meia. 38 páginas de documentação em inglês e em português que todas as vítimas do 8 de janeiro podem utilizar. Os que estão no Brasil precisam de pressão do povo brasileiro e dos políticos que estão aí em recesso, curtindo as férias deles ainda, infelizmente. Os que estão fora têm a obrigação de usar esse documento para o seu asilo. Tá? Estou falando aqui, isso aqui tem que ser, você tem que enviar para o seu advogado imediatamente, enviar esse documento em português e em inglês, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, enviar esse documento aqui, são 38 páginas, pode subir aí, produção, pode subir o texto, para o pessoal poder ver, pode subindo, são 38 páginas comprovando que a Ayrton Vieira e a Cristina Yucubu, acho que é Yucuco, né? Cristina Yucuco, Sugahara, não é? Kuzahara. Não, tem a Yucuco, né? Tem outra também. Eu não sei. Eles selecionavam as pessoas para serem presas baseando-se nas redes sociais, literalmente. Tá? É isso. Bastava ter uma frase. Bastava ter uma frase, uma foto, uma camisa do Brasil. Uma repostagem. Tá aí a comprovação das conversas. Bastava defender a Constituição. Isso aí, exato. Isso aí é a continuação daqueles 6 GB. O Glenn realmente não conseguiu levar adiante por medo. Não tô aqui menosprezando o Glenn não, tá? É que ele sabe muito bem quem é Alexandre de Moraes. Então, graças a Deus, o Michael Schellenberger fez um trabalho excelente junto com o David Agape, com esse trabalho, e o Eli Vieira fizeram esse trabalho maravilhoso aí de mostrar esses documentos, esses tantos de gigabytes que tem, comprovando como que a prisão dessas pessoas, todas, são prisões ilegais com motivação política, o que configura ato, inclusive, de terrorismo. Né? Porque quando você tem esse tipo de tortura e a finalidade é política, é atividade terrorista. Isso está em inglês, já foi enviado, Michael Schellenberger enviou isso aí para o Marco Rubio,
para a Secretaria de Estado. Então, pode tirar esse link daí, True. Depois você também enviou Esse link um daí, vídeo True. do discurso, um trecho do discurso de ontem do Lula para a turma do governo americano, né?